Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão direto. Nós estamos participando aqui do Encontro de Distribuidores 2025 da ICL, que acabou de acabar. Você está escutando aí um bailinho, teve aqui o talk show. Quem participou do talk show, você foi um dos caboclos mais requisitados aqui do talk show. Momento demanda, né? Pois é, Eduardo Menegari, que é o CFO da companhia. Bom, a palavra crédito foi pronunciada aqui o dia inteiro, né, Eduardo? E vai continuar sendo. Vai continuar sendo. O momento demanda isso. A gente tem uma melhora do cenário, né? Mas eu costumo falar que esse ano ainda vai ser um ano com certo conservadorismo, né? A gente vem, graças a Deus, com uma situação de plantio, de produtividade boa. Claro, tem a questão do MS, do sul do MS, do Rio Grande do Sul, que ainda sofre demais, machuca demais. E você tem que ter uma tratativa um pouco mais específica para a região. Mas o crédito ele vai continuar sendo. E o cenário, quando você olha da onde vem esse crédito, né, o pessoal do Itaú BBA estava aqui falando, Francis, é um cenário que o protagonismo da indústria ele só aumenta. Então, vender um produto bom não é mais só suficiente. Você tem que ter um produto bom, você tem que ter um blockbuster. A ICL tem esse DNA de tecnologia, até pela raiz dela, né, do pessoal de Israel. Mas, junto com isso, se eu não tiver crédito, se eu não tiver uma gestão de risco boa, não adianta. Então, o cenário vai continuar com uma demanda de crédito crescente. A gente vê um ano melhor, com uma certa cautela. Ninguém esperava tanta, né, turbulência vindo dos Estados Unidos. A gente acha que vai continuar, e isso é uma informação que todo mundo compartilha aqui com a gente. Mas o nome do jogo esse ano em finanças é crédito. Agora, eu me lembro, durante a pandemia, agora já até tem a ver com isso, tem a ver com esse momento de RJ, tem a ver com... na pandemia, eu me lembro bem, as pessoas começaram com aquele discurso assim, não, porque agora o caixa vai ser importante, né? E eu ficava incomodado com aquele discurso, porque eu sou empresário há 36 anos e em nenhum momento da minha carreira o caixa sempre foi importante. As pessoas, como é que é? Em momentos, vamos dizer, de euforia, as pessoas esquecem. E você, como CFO, afinal de contas, eu tenho a impressão que o seu rigor no crédito, ele... Não vamos dizer assim, ele não vai desaparecer, ele não vai desaparecer. Não, você tem razão. Eu falo que, infelizmente, o brasileiro tem memória curta, né? Eu tenho 52 anos de idade, eu passei pela crise de 2008, eu estava no agro, numa empresa agrícola de algodão, principalmente, e eu vi muito banco entrando no agro, e na hora de executar uma garantia, ele gastava 5 vezes o valor da garantia só para executar. Então, a garantia virava pó. E 2 anos depois, o mercado voltou com aquelas pirotecnias de derivativos, né? Daquela do subprime e tal. Então eu falo que o grande ponto aqui na gestão de risco, porque caixa é crédito, liquidez é crédito, é risco, ele entra na composição do risco, né? Alavancagem. O ponto é que a gente tem um desafio grande de pôr na cabeça, principalmente do produtor, que é na hora da bonança que ele tem que gerenciar e se aprimorar. Né? O pessoal sempre fala assim, não, eu quero seguro agrícola na hora que vem a geada, ou na hora que vem a seca. Gente, se prepara, não compra capa de chuva na chuva. Pois é. Compra capa de chuva ou guarda-chuva antes. Eu sempre falo que, assim, especialmente eu falo para meus amigos lá do Bradesco, eu sempre falo para eles que banco, ele vai te dar o guarda-chuva, mas na hora que começar a chover, ele pede de volta. Exatamente. Mas assim, de novo, a gente tem um desafio. O que o professor Kogo falou aqui hoje, que me assusta, e eu comentei isso no final, aqui no fechamento, foi como que o produtor vê a relação de troca boa para ele travar o custo e nem o custo ele trava. Como que a gente bate na tecla? Não, aquilo foi assustador, né? Assustador. Eu acho que talvez foi só vende na baixa. Você tem um negócio que é líquido e certo. Você tem, sei lá, 50% do seu negócio, ou mais um pouco de 50%, com 3 decisões. E outra coisa, o pessoal fala, não, eu quero especular, a gente acha que o mercado vai melhorar. Eu sempre falo, duas regras que eu tenho muito claras. Você quer especular? Especula com a margem. Trava o custo especula com a margem. Especula com o que é seu. Exatamente. Né? Em outras palavras, exatamente. Você tá dizendo isso, né? E outra coisa, a margem está lá. Você pode ter uma margem de 25, de 22, de 17, mas trava o custo. Esse que é o principal. E outra coisa que a gente fala muito, principalmente para o pessoal de distribuição, pior que não vender é vender e não receber. Vender mal, né? E não receber. Então, assim, gestão de risco de crédito,
gestão de risco de preço, porque tudo acaba indo para o crédito, né, para o risco de crédito. Esse negócio é um negócio de risco. Gestão de risco no agro tem que estar no DNA de todo mundo o tempo inteiro. É isso que a gente cobra. Agora, você, dentro dessa linha, uma coisa muito importante que eu acredito, você acabou de falar disso, mas eu acabei de vir de uma feira e a gente estava lá fazendo cobertura e conversando com as pessoas, né? E eu tenho visto cada vez mais os times das instituições financeiras, os times Presentes. de créditos presentes junto com o time comercial. E você falou isso... Gente, não tem segredo. Eu falo que, primeiro, para você ser um bom financeiro, você tem que entender do negócio em qualquer setor que você esteja. E o agro, por ter muito risco envolvido, essa demanda ainda é maior. Gerente de crédito, coordenador de crédito, analista de crédito tem que estar no campo. Tem que estar no campo. É lá que você vê a coisa acontecer. É lá que você vê se o produtor está olhando, vai plantar, não vai plantar, como ele está gerenciando. Infelizmente, ainda no agro, números, balanço não significam muita coisa. Salvo os grandes grupos, empresas auditadas, mas ainda existe uma informalidade muito grande. E essa informalidade você só compensa ela na análise de crédito com gente presente. Então, o nosso modelo, eu não estou reinventando a roda, é um modelo que muitos bancos, aqueles bancos lá de trás, que já conheciam o agro muito forte, como por exemplo o Rabobank, já tinham esse modelo. Então, aqui não é simplesmente fazer bem feito, copiar quem faz bem feito para estar perto. Porque quando você está perto, você tira a temperatura mais rápido. Eduardo, como é que é trabalhar num setor onde vocês são uma indústria, né? Vocês produzem, vocês fazem... Insumos. Ou seja, o seu negócio é produzir. Mas aí você tem que entender, porque a impressão que me dá que todas as indústrias, elas também, eu não sei quantos por cento delas, eu tenho a impressão que elas são bancos também. Como é que é essa cobrança dentro? Porque assim, você é uma indústria. A gente é uma indústria, mas eu falo que a nossa indústria, nem eu falei no começo com você, Carlão, nós vendemos produto e nós vendemos crédito, nós vendemos dinheiro a prazo, né? Se tem um setor que é totalmente avesso a risco, é o setor bancário, não é de hoje. Você fala, banco especula, ganha dinheiro. Banco é um dos setores mais avessos ao risco, né? O nosso setor aqui, dado justamente essa demanda crescente por dinheiro que não está sendo suprida pelo mercado financeiro como um todo, pelas situações que a gente sabe do Brasil, que estão acontecendo, parte do sucesso do nosso negócio é gerenciar o risco de crédito numa visão de banco, mas eu não estou vendendo dinheiro, estou vendendo produto envolvendo um prazo de pagamento. Por isso que cada vez mais a gente está usando ferramentas com simplicidade. Ninguém quer fazer pirotecnia aqui, com simplicidade, para atender o mercado e antecipar esse movimento. O planejamento nesse negócio aqui, ele é essencial, principalmente para a gestão de risco de crédito. Maravilha. E quer dizer que você continua dormindo bem, então? Relativamente bem, ainda nem tanto, Carlão. Principalmente nessa época do ano, né? Eu não esperava ter um fator lá do hemisfério norte político tão intenso como está tendo, né? Mas por incrível que pareça, só fazer um comentário rápido que foi uma curiosidade que eu estava falando com o professor aqui também, o Kogo. Esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos, toda essa questão geopolítica, em alguns momentos fez o produtor pensar mais no risco. É engraçado, né? A questão da amnésia que você falou aqui. Na verdade, tudo cumpre um papel. Tem. Você tem que usar o lado, o copo meio cheio. Vou dar um exemplo para você. A gente percebeu, por exemplo, no caso do café, muito produtor não estava querendo fixar o preço. Com a saca de um café arábica a 2.600, né? Histórica. É uma loucura, é uma insanidade. O que aconteceu? Na primeira barrigada, que o preço deu uma descida por conta dessa questão lá geopolítica, veio um monte de produtor fixando o preço. Ou seja, precisou alguém dar uma beliscada nele e falar assim, olha, não é só para cima o preço, tá? Pode cair, para ele acordar. Isso eu falo, é o lado de finanças que é totalmente passional. É comportamento humano, não tem Excel que justifique tudo isso. Eu fico... muito bom essa conversa. Eduardo, eu já comecei com você com o pé no peito, não é como eu costumo falar. Imagina. Agora vamos terminar de maneira mais suave. Me conte um pouquinho de você. Esse negócio de finanças sempre teve no seu DNA? Eu sou aquele engenheiro que tem o CREA, mas nunca usou o CREA para engenharia. Eu sou engenheiro de formação, mas sempre trabalhei na área financeira. Trabalhei em várias empresas no agro e não no agro.
Mas foi no agro que eu me encontrei, justamente porque é onde finanças tem uma demanda muito maior pela gestão de risco. Sim. Então eu trabalhei em empresas lá atrás de produção agrícola em si, farming, trabalhei em trading, trabalhei em revendas, na parte de revenda, e em 2 indústrias, sendo a última agora a ICL. Então assim, por gostar de finanças e por gostar de gestão de risco, eu me encontrei no agro como onde eu consigo mais aplicar um pouco do que eu gosto. Essa sua engenharia, qual que é? Engenharia de produção mecânica. Você estudou aonde? Eu estudei na FEI, na Faculdade de Engenharia Industrial. Eu tinha certeza disso. Olha, eu acho que 90% do povo que estuda na FEI ou na Poli, uma dessas, eles... Por que todo mundo vai para o mercado financeiro? É porque vocês são muito bons, né? O mercado matemática, é matemática. O mercado financeiro gosta muito de vocês. Na minha época, eu me formei em 95. Na minha época, a indústria como um todo, manufatureira, estava em queda. Foi a liberação das importações na época do Collor, tal. Então a indústria veio sendo sucateada. O mercado industrial não absorvia. Então acabava que o mercado financeiro supria esse buraco, esse gap que tinha. E engenharia é um curso que você está o tempo inteiro fazendo, é muito exatas puras, cálculo. E acaba sendo uma demanda natural em finanças, né? Então, para mim acabei me encontrando. Eu diria que hoje, se eu fizesse um curso, talvez eu fizesse engenharia agrônoma, porque manteria a engenharia direcionada para o setor que eu gosto tanto, que eu adoro tanto. Mas essa é a minha história. E para fechar agora, eu queria saber o seguinte: 2 mais 2... continua sendo 4 ou vocês inventaram alguma coisa por meio do caminho? Não, nós somos engenheiros. 2 mais 2 é 4. Né? Não tem aquele meio termo, não. Não, mas a questão que a gente fala, essa pergunta vem muito quando você faz uma aquisição de uma empresa, né? Na ótica de crédito. Né? Você comprou uma empresa e eu tinha um limite para um cliente de 2 milhões e essa empresa que eu comprei tinha o mesmo 2 milhões para o cliente. Essa conta matemática não funciona. Geralmente, quando você adquire uma empresa, o crédito 2 mais 2 nunca é 4. Geralmente é 3,5, é 3, sob a ótica de crédito. Tá? A gente tem muito essa... porque, dada a relevância do risco, quando você junta 2 empresas de uma contraparte única, você tende a diluir um pouco isso. Então, a regra do 2 mais 2 não é 4, vale muito para crédito em aquisições. Maravilha, querido, obrigado. Carlão, obrigado. Então, prazer falar com você. Eu sempre, quando eu converso com esses engenheiros que viraram CFO, eu tenho sempre certeza que faço uma bela entrevista, viu? Porque com essa luz rondando a gente aqui e tudo, viu? Parabéns. Obrigado, aí, Carlão, e sucesso no teu programa. Agora, deixa eu te falar. Continua você fazendo, pelo que eu entendi aqui também, a sua gestão é sempre no sentido, vocês querem entregar o crédito. É o esforço sempre no sentido de... Como que eu viabilizo? Acho que, de novo, se você quer ter crédito zero, não quer ter risco de crédito, não vende a prazo. Ou vende à vista ou não vende. E não é isso que a gente está fazendo aqui. Vender à vista é uma utopia nesse setor, né? Numa quantidade muito relevante. Então aqui é como eu viabilizo o crédito de forma simples, de forma objetiva, porque... Quando a demanda vem, a gente tem que estar preparado para ela. Não adianta eu querer discutir crédito quando eu estou com o pedido para tirar e para faturar o produto. Então, esse planejamento que eu falei muito aqui, ele é essencial, com simplicidade, com objetividade e estando, acima de tudo, perto do cliente. Maravilha. Eu adoro esse negócio de perto do cliente. É onde eu passei a minha vida inteira. Você sabe que eu falo... tudo que eu tenho para fazer, eu sempre falo que faço do meio da rua, em qualquer canto. Eu não preciso estar sentado lá em casa para fazer. Viu? Isso é sucesso. Isso é sonho. É o sonho de qualquer um, entendeu? Carlão, obrigado. Obrigado, viu, gente? Eu que agradeço. Prazer estar com você. É isso aí, gente. Todo artista tem que ir aonde o povo está. Isso aqui, e o CFO aqui, o Eduardo Menegário, ele está dentro dessa lógica. Obrigado, querido. Obrigado, Carlão. Um abraço, gente. Obrigado. Mais prateleira de cima é impossível, né, gente? Vamos que vamos.